Por que os homens traem? Eu sou o Davi e eu estou aqui para ajudar você a quebrar o código dos homens. Então já deixa sua curtida, compartilhe com as amigas e clica no sininho para não perder nenhuma atualização do canal. Eu já ouvi essa história de um cara de traição 1 trilhão de vezes. Ela descobre que ele anda dormindo com uma colega do trabalho ou que ele pulou a cerca com uma amiga. E aí, bom, você sabe, para ele é só sexo. Ou mesmo tem até alguma conexão emocional. E pior, pode ser que ele venha terminar, ou mesmo peça o divórcio para ir viver com uma outra pessoa. Então, eu costumo compartilhar com essas mulheres alguns dos motivos mais profundos pelos quais os homens eles traem. E do nada, elas se espantam e abrem os olhos, tipo, meu Deus, os sinais estavam todos lá, como é que eu não consegui ver isso antes? E é esse justamente o assunto desse vídeo. Eu quero te mostrar 3 das principais razões pelas quais os homens vão trair. E assim, você pode ficar ligado nesses sinais e evitar isso. Uma das primeiras razões pelas quais os homens eles traem é a incapacidade de lidar com a dor ou com o desconforto. E o que eu quero dizer com isso? É exatamente o seguinte: a vida por si só ela é muito difícil. Existem desafios e dificuldades, imprevistos, e não importa o quanto você for determinada, não existe algo que seja 100% seguro e garantido. As decepções, elas fazem parte, e o ponto em comum é a frustração em não conseguir aquilo que a gente quer. E aí, para piorar, as pessoas elas tendem a serem mimadas, né? Se você parar para pensar, ninguém ensinou a gente a lidar com as dificuldades e os desafios. As pessoas elas são diferentes, elas têm níveis diferentes de saber lidar com frustrações, com medos e por aí vai. Então, algumas pessoas, quando elas estão nessa situação, elas procuram amigos, elas meditam, elas fazem yoga, enfim, formas saudáveis de se aliviar. Mas tem outras pessoas que elas podem procurar coisas mais destrutivas, álcool, comida, drogas, atividades que causem uma boa sensação de aventura. E nessas, o sexo está incluso. Então existem algumas pessoas que precisam se sentir bem o tempo todo e elas buscam fugas do tédio, né? Ou do estresse, da forma mais fácil. E aí existem alguns sinais que você pode estar lidando com uma pessoa desse tipo. E justamente é a dificuldade de lidar com o estresse e a busca de fugas destrutivas como o álcool que são um sinal. Um outro sinal é quando uma pessoa precisa de aventura o tempo todo. Ela está sempre procurando uma sensação nova, como se vivesse em uma montanha russa, sabe? Isso não pode ser ruim, mas pode ser que seja ruim porque ela precisa disso para se sentir bem o tempo todo, porque não sabe lidar com o se sentir mal. E aí no final das contas é esse um dos motivos que podem levar um cara que pode realmente gostar de você a te trair. Não que isso justifique, tá? Mas é uma explicação. O cara acaba usando a aventura e o sexo como uma válvula de escape. E aí, assim como nas drogas, ele pode acabar destruindo vidas, famílias, relacionamentos. Então, o meu intento aqui é abrir os seus olhos para que você procure esses sinais nele. A segunda razão pela qual um homem vai trair é porque ele nunca teve o mesmo objetivo no relacionamento do que você. Então, você pode ter na sua cabeça a visão de um relacionamento no sentido de uma parceria, de compromisso e, potencialmente, doa quem doer, ele nunca viu dessa forma que você vê. Então, talvez ele nunca, no fundo, ele tenha dividido esses sonhos com você. E ele pode até ter dito que dividia, mas no fundo, não é como ele pensava. Então, talvez na mente dele, a visão fosse completamente diferente. Talvez ele seja o tipo de cara que só pensa em si, que talvez ele queira só um pouco de segurança ou alguém para servir de muleta, muleta emocional, muleta física, ou mesmo ele nunca passou pela cabeça dele essa ideia de casamento ou de relacionamento para uma vida toda. Enfim, talvez ele se sinta mal por não corresponder às suas expectativas e aí ele não tenha coragem de te contar. Acredita, os homens eles conseguem ser covardes nesse ponto. Eles evitam o assunto, eles deixam quieto para justamente não te magoar no curto prazo. Então é isso.
é uma coisa para você ficar de olho, tá? É conferir se o seu parceiro é 100% honesto com você em relação aos objetivos de vida dele. Se ele é capaz de te contar as coisas e até de ser vulnerável. Se ele é capaz de te dizer algo que ele sabe que você não vai gostar. Porque se você não tem essa comunicação aberta e honesta, tá? Ou se você tem medo de abordar esse assunto, isso é um baita sinal de alerta no sentido de uma falha de comunicação. E daí para ele fazer coisas por baixo dos panos é um pulo, é muito fácil. A terceira razão que faz os homens traírem é que eles não te dão valor e não te valorizam. Simples assim. Eles não tratam você da forma que você merece. E eu detesto dizer isso, mas isso pode ser culpa sua. Isso porque você treina as pessoas ao seu redor a te tratarem de um determinado jeito. Existe a possibilidade de você jamais ter colocado limites, tá, para o comportamento dele. E aí, o fato de você ter treinado ele prejudica. E aí, quando você diz até não para várias coisas, que são as coisas erradas. Quando você não disse não, você não treinou ele. No fundo, são comportamentos que você não admite, mas por algum motivo você deixou de lado. E aí o pior é que isso passa a seguinte mensagem para ele. Então, eu posso fazer isso de boa, tá tudo bem. Ou então você tinha uma certa necessidade, mas achou melhor deixar quieto. E ele agora entende que não precisa fazer nada daquilo, que no fundo você quer, até porque, bom, você nunca se manifestou, ele também não é adivinho, né? Então tem muita gente que prefere evitar conflitos. E aí acaba engolindo sapos, que talvez não tivessem que engolir. Se o cara, por exemplo, se de cara as pessoas falassem, cara, isso não. Um pouquinho de conflito, sabe? Um pouquinho e tudo bem. Mas agora vai ter que engolir um caminhão de sapos, porque ele foi condicionado diversas e diversas vezes a achar que estava tudo bem com aquilo, que você estava bem com aquilo. E o pior é que quando você não bota limites, ou você se impõe, a pessoa tende a achar que pode fazer tudo o que ela quer, e não era para ser bem assim, né? Ou que você não tem personalidade. E é aí que o tiro sai pela culatra. Porque o respeito e a eventual atração que ele tinha por você foi embora. Daí, para aparecer outra mais interessante, né? E aí ele acaba pulando a cerca, não custa muita coisa. Pelo menos para ele. Então, é o seguinte, se você está num relacionamento e não está sendo tratado da forma que você quer, com amor, com respeito, sendo valorizada, é hora de você se impor. Porque, continuando dessa forma, você vai ser cada vez menos bem tratado. E aí tem alguns sinais para você buscar aqui. É verificar se ele investe tempo e energia em você, o quão você é prioridade na vida dele, se vocês passam tempo de qualidade juntos, se ele enxerga você como algo garantido. Entendido, então? E você? Você deve estar imaginando também que como é que faz para um homem ficar viciado em você? Para ele não te tirar da cabeça, para pensar, né, só em você e não nas outras pessoas ou em outras coisas. Você já pensou em ter um poder que quase nenhuma mulher tem, que é de fazer um cara viciar em você? Então as pessoas, tradicionalmente, elas recebem elogios de uma forma comum. Um cara bonito vai receber elogios por ser bonito. Um cara que toca bem guitarra vai receber elogios por tocar bem essa guitarra. E são elogios vazios, são elogios que os caras eles ignoram praticamente, porque é uma coisa muito comum. Então, se você quiser aprender a elogiar direito uma pessoa, eu criei um guia sobre os 5 elogios e as formas de elogiar, tá? Que vão fazer um cara viciar em você. É só clicar na descrição aqui embaixo do vídeo e você vai poder baixar esse guia, beleza? Eu sou o Davi e a gente se vê no próximo vídeo.